Meus amigos, vamos aqui acompanhar a imprensa repercutindo o empate do Flamengo por 0-0 contra o time da LDU lá em Quito, no Equador. Jogo que foi válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo que simplesmente fez um jogo um pouquinho mais acelerado no primeiro tempo, depois claramente foi ali perdendo fôlego e acabou não conseguindo a vitória no segundo tempo. Porém, trouxe um pontinho da altitude, coisa que é considerado muito difícil para os times brasileiros quando vão jogar em altitudes dessa proporção. O Flamengo continua vivo na Libertadores da América. O próximo confronto é contra o time argentino, Central Córdoba, lá na Argentina, e vai precisar vencer. Vamos aqui acompanhar o que a galera do Troca de Passe avaliaram, avaliaram sobre esse empate do Flamengo contra o time da LDU, o que eles pensam sobre esse confronto, avaliaram também a tabela, como é que fica a situação do Flamengo, e nós vamos acompanhar isso aqui agora, tá? Vou deixar os créditos para o canal do Sport TV, o link deles está na descrição do vídeo como forma de crédito. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre esse jogo. Vamos falar sobre o Flamengo, O Flamengo mais cedo, lá na altitude de Quito, Não é aquela altitude de La Paz, são 2.800 metros. Jogou contra a LDU, empatou pelo placar de 0-0. A gente vai mostrar os melhores momentos para vocês, mas eu vou ser muito franco aqui. Foi um jogo terrível de se assistir, pelo menos para mim. Foram 2 horas perdidas da minha vida num jogo muito ruim de se ver, das duas equipes. A LDU achei um time muito fraco, espaçado, permitia muito ao Flamengo, que não soube aproveitar. Um jogo moroso do Flamengo, lento e de baixíssima inspiração. O empate não é ruim, trazer o empate lá de Quito não é ruim, pensando no histórico, mas eu acho que o futebol é para se preocupar, ou não, Mansur? Não, olha só, eu, por questão de coerência, quase sempre que eu comento um jogo de um time que se apresentou na altitude, eu faço uma série de ponderações. Eu procuro não tirar dos jogos de altitude. Eu normalmente costumo fazer com que a análise se atenha aos 90 minutos e não a uma projeção de temporada. Claro. Porque acho que as circunstâncias fazem com que os times tenham comportamentos um pouco diferentes. Ainda que algumas questões do Flamengo, o Flamengo fez um jogo. Se você pensar em termos de controle, o Flamengo ficou com a bola há muito tempo, o Flamengo evitou passar grandes sustos. Acho que o primeiro grande susto que o Flamengo tomou foi já nos acréscimos, numa cabeçada do Estrada, já de cabeça já aos 48 do segundo tempo. Sob esse aspecto, o Flamengo fez um jogo que até lhe convinha. É evidente que vai ficando perigoso, até pela situação do grupo, e o jogo, de fato, oferecia bastante espaço ao Flamengo. Aí, para mim, é onde se repetem questões que são da temporada e não especificamente do jogo. O Flamengo tem uma dificuldade. O 6-0 que o Flamengo fez no Juventude, no Maracanã, ele é um pouco fora da curva. O Flamengo tem bastante qualidade técnica, mas o Flamengo não é um time que tenha muito gol, especialmente nesse momento de volta gradativa do Pedro. O Juninho não se firmou como o centroavante. O Gerson é um jogador importantíssimo naquela posição de ponta que vem para dentro, porque ele conduz a bola, ele pode fazer uma troca de passe curto, ele invadir a área, mas também não é um jogador com uma quantidade grande de gols. O Bruno Henrique, nesse momento da carreira também, você já não tem mais a garantia de que ele vai te dar tantos gols. Esse é o lance do gol, no lançamento longo, que foi impedimento. Você já não, ele nem sempre ele fez com frequência essa diagonal. Hoje ele iniciou mais pela ponta, porque iniciou o Juninho pelo centro do ataque. Nem tantas vezes ele fez. Já no segundo tempo, acho que o Felipe fez um pouco o Ayrton Lucas passar um pouco mais. Essa é a cabeçada do Estrada já nos acréscimos a que eu me referia, que foi talvez o grande susto que o Flamengo passou no jogo. Então o Flamengo não tem tanta ameaça de gol o tempo todo por tamanho do domínio e até da qualidade técnica que o time tem. Essa é uma questão que é crônica do Flamengo, que não é da temporada. Hoje, especificamente hoje, e aí a gente vai ter uma dificuldade de saber até onde vai a questão da altitude, até onde vai simplesmente uma questão do dia em que os jogadores estavam. Acho que a gente teve muitas atuações tecnicamente bem abaixo. O jogo tecnicamente foi pobre, sim, muito de execução, porque tinha um pouco de espaço. Acho que a LDU se preparou para fazer com que o Flamengo não conseguisse achar Gerson e Arrascaeta entre as linhas muitas vezes, Bloqueava um pouquinho mais, um dos pontos do lado oposto saía para marcar os volantes.
Então os volantes do Flamengo não atraíam tanto os volantes da LDU para liberar esse espaço, mas ainda assim dava para jogar, não era uma... O Flamengo não estava enfrentando uma muralha defensiva das mais fortes, tecnicamente o jogo foi abaixo. Agora, também não foi um jogo que o Flamengo se viu em risco durante muito tempo. Não, é que a gente via em vários momentos, né, nos jogos da LDU em casa, a gente via muito aquela imposição física, né, time que sufocava muito Tentou o adversário. fazer isso no final só. A LDU absolutamente não consegue fazer, né, esse tipo de jogo. Hoje não fez contra o Flamengo. Achei que deu muito espaço para o Flamengo, assim, e o Flamengo não conseguiu aproveitar. E concordo com o Mossu quando ele disse que o Flamengo teve um domínio, está com dificuldade de fazer gols, mas eu acho que o que mais preocupa é que o Flamengo sequer está perdendo gols. Mas eu acho que tem a ver com a característica. Quando eu falo de jogador com falta de gol, não é que desperdicem as oportunidades. Hoje nem que raramente atacam, jogadores que atacam um pouco a área para se colocar em situação de finalização. Isso. Muito por característica de jogadores, às vezes, mais habituados ao lado do campo do que ao centro. E a contratação que foi feita para suprir essa carência, porque se sabia que o Pedro ia voltar gradativamente a partir do meio do ano, e até voltou um pouco antes, mas ainda é algo gradativo, e ele melhora claramente o nível, né, quando entra. O Juninho ainda, tecnicamente, não se provou um acerto. Não estou dizendo que ele não venha a ser. Até agora, ele não conseguiu se mostrar dentro da altura da exigência do Flamengo. E aí, Grafá, quais as suas impressões sobre o Flamengo? Mas eu acho que isso do Juninho passa muito por conta da característica de jogo do Flamengo hoje em dia, né? O Flamengo não é um time que está matando jogos. Não tá, até o jogo do Juventude a gente sempre questionava o Flamengo. O Flamengo domina o jogo, domina o adversário, mas deixa sempre o jogo aberto. 1-0, 2-1, 0-0 igual hoje, ele não consegue matar o jogo. Hoje não criou, mesmo depois da entrada do Pedro, não conseguiu criar tantas oportunidades. Criou, assim, situações de gol, que poderia virar uma chance clara de gol que acabou não acontecendo. A melhor chance foi do Arrascaeta. Isso. Né? No chute que saiu fraco, foi assim. Luiz Araújo, teve um bom lance do Luiz Araújo no segundo tempo, que ele corta o marcador, traz para a esquerda e chuta de fora da área ali da meia-lua. Cebolinha, era uma boa Bruno condição. Tentou também, mas finalizaram fora. Chance clara. Não teve. Não foi, mas foi um jogo bem abaixo. Acho que a altitude, por mais que seja uma altitude não tão alta como a de La Paz, mas é uma altitude que influencia no jogo também. Acho que o Flamengo administrou bem. Trouxe um ponto, está em terceiro do grupo, né? Terceiro do grupo. Joga fora agora contra o... Amanhã tem o jogo Central Córdoba e Táchira. Central Córdoba e depois decide dois em casa. Jogam amanhã. O Central Córdoba, se vencer o jogo em casa, vai a 7, vai liderar o grupo. Fica Central Córdoba 7, LDU 5, Flamengo 4. O Flamengo tem 2 jogos para fazer no Maracanã. E contra o Central Córdoba fora ainda. E o Central Córdoba fora. Acho que se classificar deve, porque estreante de Libertadores pode liderar. Se mostrou muito frágil, né? Não imagino que a LDU vai causar grande problema para o Flamengo jogando no Maracanã. Central Córdoba fora, imagino que vai ser um jogo mais difícil, né? O Central Córdoba mostrou-se um bom time, um time bem organizado, perigoso, não veio ao Maracanã só para se defender contra o Flamengo, teve as suas oportunidades, venceu bem o jogo. E contra o Táchira, a obrigação do Flamengo é vencer também jogando no Maracanã. Então a classificação, imagino que não seja uma ameaça a partir do momento que houve esse empate lá em Quito. Mas não há certeza de que as 2 vitórias do Maracanã vão bastar, os 10 pontos. Mesmo que o Flamengo vença os 2 jogos do Maracanã, o que vai implicar vencer também a LDU, ele vai a 10, mas a LDU ainda poderia fazer 11 pontos. Na visita ao Táchira e recebendo o Córdoba. Isso. Aí se o Flamengo não vencer o Córdoba fora, ou seja, perder em Buenos Aires e ficar nos 10 pontos, o Córdoba também pode ir a 10. E o grupo ficaria todo ele complicado. Muito embolado. Enfim, vamos aguardar. Deixa eu mostrar para vocês aqui a entrevista do Felipe Luiz, o que o técnico do Flamengo falou depois desse empate por 0-0 contra a LDU lá em Quito. Sim, ele seria titular. Falei com ele antes do jogo sobre o Plata, hein? Do Vasco. Disse a ele o planejamento que eu tinha para ele nos próximos jogos. Como falei para vocês, é um jogador muito importante para mim. É um jogador muito especial, tem todas as qualidades e características que eu gosto. Tem a fase ofensiva, defensiva, sabe atacar espaço, mas também sabe jogar pressionado, sabe associar com os companheiros, é um jogador muito importante. Infelizmente ele sentiu uma
uma dorzinha no joelho diferente aí, que vamos ter que esperar a análise, né, dos exames para ver o que realmente aconteceu. Eu acho que, além do treinador que ficou triste de não poder utilizá-lo, ele mesmo foi o que mais sofreu com essa não possibilidade de jogar na casa dele, no país dele, contra a LDU. Sei que ele queria muito, ficou muito frustrado e triste e chateado por não poder jogar, mas espero que ele possa se recuperar pronto, porque ele sabe disso, que ele é muito importante para mim e para a equipe. Eu vim jogar no Equador algumas vezes, né? E sempre é muito difícil jogar no Equador, não, em Quito, desculpa, no Equador, mas na altitude de Quito. E sempre é muito difícil. Já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé. Às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. Então, conversei bastante com os jogadores e optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos, e principalmente saber que o adversário também cansa e também corre, também tem que correr na altitude, por mais que eles estejam adaptados, estejam já totalmente aclimatados aqui, mas fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa, e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. Eu assisti, bota aí, desse ano praticamente todos os jogos deles, e em casa é impressionante o volume que esse time tem, né? E aí também analisei os times que jogaram aqui com linha de 5, sofreram muito porque eles conseguem te afundar para dentro da tua área, e com um número de cruzamentos muito altos e chutes de fora da área, rebotes, e principalmente o Arce, né, que é o cabeceador tão poderoso nesse jogo aéreo, eles acabam te empurrando e você acaba não conseguindo sair, né? Então, às vezes, dá uma falsa sensação de que o espaço está ali, mas você acelera, acaba perdendo a bola, tem que correr atrás da bola. Isso, depois do segundo tempo, se nota muito. E então, eles fizeram uma pequena mudança, jogaram com 2 volantes, eu esperava que eles viessem com 4-3-3, e optaram por individualizar no Arrascaeta, né? Com um volante, marcou o Arrascaeta praticamente o jogo todo. Mas isso nos dava a possibilidade de sair. O difícil era também acelerar, porque, como eu falei, cada passe no espaço ela vai embora. Por exemplo, o Gerson recebeu uma perfeitamente e o passe era perfeito para o Wesley se fosse no nível do mar, mas aqui acelera, ela vai embora. E isso os jogadores entenderam rápido com o treino de ontem, com o jogo de hoje, então optaram por ter um jogo mais de controle o tempo todo e esperar pelas chances aparecerem, pela atração do adversário na pressão da bola. Tivemos aí oportunidades, né, de finalizar, de chegar perto da área, e depois não conseguimos fazer, mas pelo que eu vi principalmente do jogo do Táchira, é que a LDU dominou todo o segundo tempo e foram mais de 15 cruzamentos na área. Aqui foram só os últimos, se não me engano, 5 ou 10 minutos. Então eu acredito que tenha sido um jogo importante, muito bom dos meus jogadores. Eu estou muito orgulhoso do esforço que eles fizeram, porque é muito difícil jogar aqui. Felipe, boa noite. Rafael D'Angelo, TV Globo. Eu queria até pegar esse último gancho que você disse sobre a opinião que você teve do desempenho dos atletas, né? Se dentro do que você pensou de estratégia, do que você pediu para eles, se você acha que eles conseguiram responder bem ao que estava combinado, e também se fisicamente os jogadores, na sua opinião, conseguiram se adaptar a essa condição, se alguém precisou de alguma ajuda extra, de repente, no intervalo. Se puder falar um pouco para a gente como é que foi o seu ponto de vista sobre isso. Obrigado. Bom, primeiro o jogador, eu acho que só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio, mas assim, todos sentem, todos, só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. Então a função defensiva mais importante do time hoje tinha o Gerson, que era o encarregado de pressionar o zagueiro alto e também ajudar o Wesley dentro da área, então ele tinha que fazer um esforço muito grande. E ele fez de uma forma incrível esse esforço, e depois com a bola no pé, é um jogador que não perde a bola, né? Um cara que cria muito jogo. Então assim, o Gerson foi realmente o sacrificado, talvez na parte física, pela equipe, mas depois, por exemplo, fisicamente o Eric e o Everton, impressionante. Assim, o Everton estava bastante tempo sem jogar, correu o jogo todo, não errou quase nada, cobriu um campo, assim,
cortou muita bola perigosa, é um jogador, eu sei que a torcida às vezes pega no pé, mas é um jogador muito importante. Ninguém é titular da Copa do Brasil por acaso, né? E fazendo o jogo que ele fez, então eu confio muito nele, fiquei muito feliz pelo jogo dele, fiquei muito feliz pelo jogo do Ayrton, já contra o Vasco e hoje. São jogadores que precisam dessa confiança, precisam se sentir confortáveis dentro do campo. E, assim, a nível geral, eu fiquei feliz com o desempenho de todos eles. Não posso te dizer que nenhum, assim, que eu não gostei. Tá certo, tá aí a entrevista do Felipe, né? Falando muito sobre a questão da altitude, que, claro, tem influência, né? E no fim das contas, né, quando você olha para o grupo e fala, tem o jogo contra a LDU lá e não perder é bom. A questão é que cria uma obrigação, né? Poderia a derrota para o Córdoba ela mudou a matemática toda. É. Você podia ter algum nível de conforto, alguma gordurinha para queimar no Maracanã. Não vai ter. Vai entrar na obrigação em 2 jogos do Se tivesse vencido os 2 jogos, o Flamengo, né, poderia fazer como o Palmeiras. O Palmeiras provavelmente no jogo de La Paz vai jogar contra o Bolívar. Amanhã em La Paz, deve poupar os seus principais jogadores, né? Sabendo que é difícil vencer lá de qualquer maneira. O Flamengo não podia se dar o luxo. E uma questão, né? Por exemplo. O próximo jogo é o Central Córdoba fora. O Flamengo fecha os 2 jogos do Maracanã. Então, seria importante o Flamengo não perder o jogo na Argentina, pontuar também, para aí se colocar numa situação um pouco mais confortável no Maracanã. Não deixar o Córdoba desgarrar também, né? E nem ter o risco de entrar no Maracanã, eventualmente tendo que olhar outro jogo nas rodadas finais. Mas, enfim, 2 pontos da entrevista me chamaram a atenção. Concordo muito com o Felipe quando ele fala sobre o Pulgar. Acho que ele foi talvez o melhor jogador do Flamengo no jogo, né? Foi. Tanto na questão de proteção e na questão de fazer a bola sair com qualidade. E aí ele fala muito do Everton Araújo, que é um jogador que tem jogado com ele, não é a primeira escolha. Hoje ele não tinha o Alan não tinha o De La Cruz, acabou colocando o Everton Araújo e não trazendo o Gerson para ali, nem o Léo Ortiz para a função de volante. Eu acho que tem muito a ver com a questão física, de imposição, de cobrir grandes espaços. Mas, para mim, a bola não sai tão bem jogada quando ele está ali, né? Isso cria uma dificuldade, especialmente no jeito de jogar do Flamengo, que valoriza muito esses primeiros passes para criar uma posição de vantagem para os homens na frente. Isso eu acho que o Everton Araújo não consegue criar. E pode ser uma cisma minha, mas tomara que não. Mas não está com cara boa a história do Plata, né? Pois é, pela entrevista, né? Felipe, uma dor um pouco diferente. Uma coisa é você tá sentindo uma dor ali e acabar não podendo jogar. Outra, né, Grafa, quando o treinador diz que é uma dor um pouco diferente, tem que fazer precisamos aguardar os exames. No joelho. Eu acho que dá uma impressão ruim mesmo, né? Passa pelo menos uma impressão de preocupação, no mínimo de preocupação do Felipe com a situação do Plata, né? Não ficar nem no banco, né? Pois é. Ter viajado, né, Grafa? Viaja, mas às vezes fica no banco. Por que não utilizou? Não, que ele estava se sentindo incômodo, mas ficou no banco. Ele não ficou nem no banco, né? Ele ficou assistindo das tribunas. Assistiu ao lado do BKSS, inclusive, que é o técnico da seleção do Equador. Ou seja, tomara que não seja nada grave. Eu senti o Felipe um pouco apreensivo na entrevista. Normalmente ele é mais calmo, mais tranquilo. Eu senti que ele estava um pouco apreensivo, um pouco mais agitado que o normal. Eu penso que não tem nada a ver com a situação do Plata, mas esperar os exames agora e ver realmente o que aconteceu. Que, como ele falou, é um jogador importante para o sistema de jogo dele, né? A maneira como o Plata atua dentro de campo, na fase defensiva e na fase ofensiva. É um jogador que fez falta na partida de hoje. O Flamengo também não teve o Michael, né? Isso. Só para lembrar, hoje também não esteve à disposição o Michael. Pois não, o Plata apareceu durante a transmissão assistindo ao jogo ao lado do BKSS, técnico da seleção do Equador. É isso aí, que será adversário do Brasil na próxima data FIFA, né? Então o BKSS deve ter ido assistir lá para observar jogadores da LDU pensando nesse jogo contra o Brasil, que é um dos jogos da próxima perna das eliminatórias. É isso, né, galera? Então agora temos aí o Flamengo, né, com o jogo fora de casa lá na Argentina contra o Central Córdoba e precisa fazer o resultado, né? Vai ter que, de qualquer forma, parar esse time argentino que deve ganhar contra o Deportivo Táchira. E aí o Flamengo, né, para não se colocar numa condição complicada nos últimos confrontos no Maracanã, vai precisar vencer fora de casa, tá? Se trouxer um ponto, é um desastre? Não, mas não é o melhor dos cenários, tá? O Flamengo precisa vencer alguém fora de casa, galera. O Flamengo não venceu, agora a LDU chegou a vencer o Deportivo Táchira, né, com muito sacrifício, mas venceu, e agora precisa vencer
a qualquer custo esse Central Córdoba para conseguir respirar tranquilo nos 2 últimos confrontos dentro do Maracanã, que deve fazer os 6 pontos, pelo menos essa é a tendência, né? Esperamos que faça, tá? Mas, ó, tá tudo embolado, não tem nada perdido, dá para chegar, só depende do Flamengo ainda, pelo menos ainda, só depende do Flamengo, e agora vamos aguardar até o próximo confronto. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, o link deles está na descrição do vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto trazendo mais novidades para vocês sobre o nosso Mengão. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!